Sejam todos bem-vindos, estamos iniciando aqui mais um podcast do Encontro Nacional Abrinte 2023, que tem como tema Potencializando Conexões. Eu sou Jorge Morgado, estamos aqui com um convidado muito especial, que é o Basílio Périx. Vou ter que voltar de novo, vou recomeçar. Vamos lá. Sejam todos bem-vindos ao podcast Encontro Nacional Abrinte 2023, com o tema Potencializando Conexões. Eu sou Jorge Morgado e eu estou aqui com o Basílio Périx, conselheiro da Abrinte e também presidente da LAC SP. Muito obrigado pela sua presença aqui. Basílio, você acabou de falar de um tema bem interessante, que é POST, os novos paradigmas, e eu sei que tem várias propostas aí na mesa sobre POST. E fala um pouco aí, qual seria a tua percepção sobre essas propostas? Bom, esse é um caso que ainda está em discussão internamente dentro das agências. Tanto a Anatel quanto a ANEEL estão discutindo internamente, baseado nas consultas públicas que foram feitas no passado e também em alguns posicionamentos que a gente tem tido a oportunidade de fazer para a Anatel e para a ANEEL sobre propostas que achamos que podem funcionar. Mas, infelizmente, a impressão que eu tenho é que as propostas e os formatos que eles estão estudando nesse momento não vão ser muito práticos e muito úteis. Eles tem uma coisa que a gente tinha batido muito lá no passado, que é a questão do preço do POST, que na resolução conjunta 4 foi definido que era um valor de referência. A gente tinha falado na época que isso não ia dar certo, que tinha que ter sido definido um valor teto para trabalhar dali para baixo e não colocar aquilo como referência. Tinha que ser uma coisa mais imposta do que foi. Do jeito que foi, acabou gerando muitos casos de resolução de conflitos, muitas discussões. Na prática, praticamente quase nenhuma empresa adotou aqueles valores. Teve só uma distribuidora de energia que adotou os valores de referência e adotou até por uma questão, vamos dizer assim, de um certo oportunismo, porque o preço deles era ligeiramente mais barato do que o preço de referência quando saiu de 19. Então, eles viram naquilo uma oportunidade até de subir alguns centavos no valor. Mas, em tese, adotaram. Então, a gente não pode deixar de entender que eles aceitaram o modelo. Mas o problema todo dos postes, ele vem do preço. Começou no preço. Então, com preços de R$15 que tem locais pagando por aí, torna praticamente inviável você colocar os cabos, fazer os projetos e tudo mais. Isso também foi gerando uma ocupação desordenada, uma série de problemas desse tipo. E aí eles estão hoje fazendo algumas propostas que eles estão pensando no preço, que a gente tinha discutido que não podia ser só a ANEEL a definir o preço. A primeira proposta deles era ser só a ANEEL que ia definir o preço do poste. Mas agora eles já estão pensando já num valor teto, coisa que a gente tinha pedido muito no passado. E quem vai definir o preço é a ANEEL junto com a Anatel. Então as duas agências juntas é que vão definir o preço. Isso é positivo. Só que esse não é o único ponto da proposta. A questão do poste não se resume mais a preço, se resume mais a gestão. Se não tiver muito bem claro como que vai ser a gestão do poste, está arriscado a não resolver nada e pior, está arriscado a ficar mais caótico do que já está hoje em dia. Então, esse foi uma coisa que a gente debateu aí no painel, porque infelizmente eu tenho a impressão que eles não estão pensando na proposta que nós pusemos na mesa antes para eles, que teria realmente solução, uma possibilidade de solução para o problema. E como é que você vê toda essa situação, assim? Como é que você visualiza uma solução assim definitiva para o setor? Olha, eu acho que é uma solução que nós já discutimos muito.
foi conversado entre diversas associações, não é uma coisa só da Brint. Nós fizemos reuniões na sede da Brint com diversas outras associações, inclusive associações da área de engenharia, de infraestrutura, ou seja, não é só do pessoal de telecomunicações. E tinha também, as grandes operadoras também participaram dessas reuniões. E nessas reuniões todas surgiu uma proposta, que a gente chama de a proposta do setor de telecom. E essa proposta, ela implica no seguinte, de que toda a faixa de ocupação de telecomunicações do poste, que é os tais 50 centímetros que estão definidos no poste, que aquilo vai ser ocupado pelo setor de telecomunicações, que toda essa faixa saia da gestão direta das elétricas e passe para a gestão das telecomunicações. Como seria feito isso? Seria criado uma entidade, nós estamos chamando de grupo de coordenação de compartilhamento de infraestrutura. Seria um grupo multissetorial, onde teria pessoal das elétricas, tanto a nível de ANEEL, a Anatel, Ministério das Minas e Energia, que é a parte da energia elétrica, Ministério das Telecomunicações, as associações de telecomunicações e associações também da parte do setor elétrico. Ou seja, seria um grupo com vários participantes, multi-stakeholder, onde eles definiriam os critérios e a forma de usar aquele espaço de telecomunicações. E abaixo desse grupo seria criada uma gestora nacional. Seria uma entidade sem fins lucrativos. É muito importante o fato de ser sem fins lucrativos. Que ela iria receber o dinheiro de todos os contratos de quem paga aluguel no poste. Todos os contratos passariam a ser com ela, com essa gestora nacional. Ela receberia o valor e daquele valor ela pagaria um valor de custo para as elétricas por estar usando o poste. Então, as elétricas receberiam algum valor, não o que elas recebem hoje, um outro valor menor, por estar sendo ocupado o poste. E seria o custo que elas teriam com aquela ocupação. O que aquilo custa. Só que elas não teriam mais que fiscalizar o poste, elas não teriam mais que saber o que está acontecendo lá no poste, só teriam que avisar se vai trocar um poste ou não. Ou seja, a responsabilidade das elétricas passaria a ser a seguinte: nós vamos ter que trocar esses postes aqui da rede, eles só teriam que avisar essa gestora de que ia fazer aquela antecedência, com antecedência, para que ela pudesse mandar equipes técnicas para ficar acompanhando e poder fazer um serviço conjunto bem feito, bem realizado. Ou seja, iria tirar um monte de responsabilidade das costas delas, e toda essa faixa de telecomunicações passaria a ficar sob a responsabilidade civil, inclusive, dessa gestora. Então o que acontece? Problemas de cabos caídos, problema de motoqueiro que se acidenta, qualquer coisa que acontecesse com os postes, com esses cabos, seria essa gestora que teria a responsabilidade de cuidar desse assunto. Não seria mais as elétricas. Ou seja, nós estamos propondo que o Ministério Público, Procon, tudo mais, não vai mais atrás de uma companhia elétrica por causa da bagunça no poste. Vai atrás de uma empresa, uma entidade que foi montada, que ela é que vai ser responsável pelo que está acontecendo no poste. E essa entidade, como ela seria sem fins lucrativos, o que acontece? Ela receberia o valor do aluguel, pagaria um custo para as empresas de energia e sobraria um valor muito substancial de dinheiro. Com esse valor, ela iria contratar o que nós chamamos de zeladorias técnicas, que são empresas de engenharia, empreiteiras, que seriam contratadas em vários locais. Então, por exemplo, aqui, cidade de São Paulo poderia ter uma meia dúzia de empresas dessas contratadas, cada uma cuidando de um bairro, que teriam equipes técnicas para fiscalizar o que está no poste, para fazer um levantamento de tudo que está no poste, para poder fazer acompanhamentos de emergência, para atender casos de um cabo que caiu, de um poste que foi derrubado por um caminhão, qualquer coisa desse tipo. Iria primeiro essa equipe de emergência dar essa zeladoria técnica. Não precisaria ir o provedor ou mesmo uma grande operadora resolver o problema. Tem uma equipe de emergências a postos em todas as cidades onde tenha essas equipes trabalhando.
e elas poderiam resolver o problema rapidamente, pelo menos tirar de risco. E uma vez feito isso, elas chamariam os ocupantes, porque elas saberiam exatamente quem são os ocupantes. Olha, provedor A, B, C, D, então, corre em tal lugar, nesse poste, nessa coordenadas, dá até a referência, a rua, o número que está acontecendo, e arruma a tua rede. Mas ela já foi tirada de risco. Então, esse teria um trabalho muito, muito melhor do que é hoje em dia. E essas zeladorias técnicas também fariam o seguinte: elas fariam um trabalho de correção dos postes. Então iriam ser feitos mutirões de limpeza, tirando cabos que não estão mais em uso. Está cheio de cabos, principalmente cabos antigos, de par metálico, né? Obsoleto, que é o que acontece muito no Nordeste. A gente, né, na sua região acontece muito disso. Cai um cabo e ninguém liga para aquilo. Por quê? Porque não está em uso. Ninguém está preocupado que aquele cabo não está funcionando, porque ele não está em uso. Então aquilo acaba sendo uma sujeira que está no poste. Se ela cair, ela simplesmente é uma sujeira que caiu no chão. Ninguém está preocupado com aquilo. Então tem que ter alguém para fazer essa limpeza. E essas empresas fariam todo esse trabalho com a diferença de valor do que se pagaria para as elétricas e o que sobraria para essa gestora comandar essa rede. E qual é o grande interesse dela ser sem fins lucrativos? É que ela começaria cobrando um valor, lá, R$4, R$5 por poste. Mas ao longo dos anos, dos meses e anos inclusive, conforme fosse regularizando os postes e fosse sendo limpos, sendo tirado tudo que está de clandestino, sendo tirados os cabos ociosos, tudo que está estragando o poste, poderia começar a sobrar dinheiro para ela. E como ela tem sem fins lucrativos, se ela sobrar dinheiro, no ano seguinte ela vai abaixar o valor do poste. Então, isso seria um benefício completo para a população, para o consumidor, porque ele passaria a ter um serviço de qualidade. Seria um benefício muito grande para os provedores, porque passaria a ter tranquilidade de que o cabo dele está bem organizado, entendeu? Essas são as propostas que o setor de telecom colocou na mesa. Mas infelizmente a gente está vendo que não é exatamente essas propostas que eles estão discutindo. Estão discutindo algumas coisas que são assim, pinçaram algumas coisas dessas propostas, mas estão colocando alguns problemas que a gente está vendo, que é colocar um terceiro fazendo o papel dessa gestora, mas com fins lucrativos. E se colocar alguém com fins lucrativos, num modelo parecido com o que existe com as torreiras, tanto que eles chegaram a chamar de posteiro, que seria uma coisa, o nome já é feio, então seria horrível se isso fosse adotado dessa forma. Mas se colocar alguém no meio do caminho, nessa estrutura, com interesse de lucro, não vai dar certo, e isso vai encarecer o custo da internet para todo mundo. Isso é verdade. E outra coisa muito importante que a gente colocou na nossa proposta é que a ideia é acomodar todos que estão no poste e que queiram se legalizar. Só vai ser retirado do poste aquela pessoa que está lá clandestino, colocou o cabo, não quer regularizar, não quer fazer o projeto, não quer pagar. Esse vai ser retirado mesmo. E a proposta inclusive é que, como seria retirado por uma empreiteira, a empreiteira não vai simplesmente cortar o cabo dele, vai retirar o cabo, desde o cliente até a operadora. Se tiver quilômetros de cabo vão ser recolhidos. Se ele gastar e fizer de novo e não pagar, vai ter quilômetros de cabo recolhidos de novo. Ou seja, vai se tornar financeiramente inviável para ele continuar no poste sem pagar. Então, nessa proposta, todo mundo que está no poste iria continuar no poste, organizado dentro dos 50 centímetros que está disponível, sem cabo solto, sem cabo bagunçado. Claro que visualmente não estaria bonito no primeiro momento, continuaria sendo um monte de cabo, mas todo mundo estaria pagando. Então, na prática, o que ia acontecer? O dinheiro arrecadado por essa gestora ia inclusive aumentar em relação ao que se arrecada hoje, e ela teria mais condições de fazer uma correção mais rápida dos postes. E ao longo dos anos aquela quantidade de cabos poderia ir reduzindo com o uso de redes neutras, com compartilhamento de redes de última milha entre provedores, que isso já está acontecendo, provedor que aluga a porta para o outro provedor. Então,
a tendência seria uma regularização ao longo prazo dos postes, melhor do que está hoje em dia. Ou seja, é um trabalho que vai ser feito a longo prazo e todos vão ganhar, né? É um trabalho de longo prazo que não se resolve rapidamente, só que infelizmente se a resolução conjunta que eles fizerem não levar em consideração esse tipo de fatores que eles estão colocando, se colocar alguém visando lucro, se definir um valor muito alto, não vai ter solução. E se criarem alguma coisa, algumas propostas que a gente viu de ferro e fogo, quem não tem contrato no poste vai ser arrancado e acabou. Não pode ser assim. Quem não tem contrato no poste e está usando o poste tem que ser identificado e dar para ele um prazo. Olha, você tem 30 dias, 60 dias para apresentar o que você tem aqui e começar a pagar. Seria um retrocesso, na tua visão, de se fazer isso de forma truculenta? Com certeza. Né, isso ia prejudicar o desempenho, os números que a gente já tem conquistado ao longo dos anos? Ia prejudicar, inclusive, tudo que os provedores têm hoje em dia, que eles estão já com 51% de todas a banda larga de fibra, não de fibra óptica só, mas toda a banda larga fixa no Brasil, 51% são os provedores, os pequenos provedores. Então, existe um problema que a gente nota nessa história, que é o seguinte: me dá a impressão que tem gente, infelizmente, querendo privilegiar grandes empresas, inclusive até de provedores, mas tipo assim, vamos tornar a coisa difícil para quem é pequeno e quem está se aventurando nessa história. Não, isso prejudica o mercado e vai muito, prejudicar, né? muito, e vai beneficiar algumas grandes empresas. Não que elas estejam envolvidas nisso, mas me dá a impressão que é uma visão desse tipo, de vamos privilegiar para que tenha menos empresas e não tenha mais essa quantidade grande de provedores, que para eles acaba sendo difícil de administrar. A nossa proposta é diferente. Pode ter uma grande quantidade de operadores, só que todos legalizados, todos pagando. Se está usando 10 postes, 100 postes, 1000 postes, esteja pagando o valor correspondente. Então, que não tenha ninguém com uso clandestino, nem a revelia. E os casos de revelia muitas vezes são por falta de flexibilidade ou de facilidade de preencher no próprio sistema da empresa postes a mais que você tem. Sei lá, de repente você tem 1000 postes sendo usados na cidade, precisou usar mais 10 postes por causa de um motivo qualquer. Você não tem um mecanismo fácil para colocar aqueles 10 postes a mais no teu projeto. Acaba tendo que fazer um novo projeto com toda a burocracia por causa de 10 postes. E aí, por causa disso, o pessoal acaba não fazendo. Não é porque vai economizar 10 postes, porque ele até preferia pagar os 10 postes a mais, mas é por causa da burocracia envolvida para poder fazer esse tipo de modificação. Então tem que criar mecanismos mais ágeis. Nessa questão da gestora que nós estamos pensando, é uma coisa que pode ter todos esses mecanismos sendo incluídos e todo mundo vai ter voz lá. Então as associações vão poder falar, a Anatel, a ANEEL, o pessoal da elétrica, todo mundo vai poder dar palpite e falar: não, essa regra não pode ser assim, tem que ser assado por causa disso. Se tiver coerente, vai ser aplicada aquela regra. Não importa quem foi o setor que pediu aquela regra. Porque de repente a gente pode ter alguma coisa que para o setor elétrico atrapalha demais. Então tudo tem que ser discutido e conversado. Show, isso é maravilhoso, porque é algo construído por todos, né? Eu queria te agradecer esse teu projeto, o projeto das associações, né? Está sendo disseminado, discutido. Eu sei que a Abrint já vem há vários anos trabalhando nessa questão do poste, e eu parabenizo a Abrint, né? Todos nós provedores sabemos do trabalho da Abrint, e te agradecer por você estar aqui compartilhando com a gente, conosco, quem está assistindo, todo esse conhecimento que é importante para que eles fiquem sabendo que nós da Abrint estamos aí há anos buscando uma solução junto com outras associações para resolver esse problema que afeta a maioria, né, dos nossos provedores no Brasil. Então, muito obrigado em nome aí de todos os provedores, em nome da Abrint, entendeu? Eu espero que a gente possa ter novas oportunidades aqui para discutir aqui outros assuntos, tá bom? Com certeza. Obrigado. Obrigado. Ok?